De talismãs a todos vocês. Vamos lá, pessoal. É complexo, é complicado, é intenso, mas é isso, é talismã. Merlin, ele é o primeiro híbrido entre anjos e seres humanos. Desta união, desta desta conjunção, surgiu uma criatura híbrida que parecia ser um ser humano com poderes divinos, chamado de feiticeiro Merlin. Ele foi o primeiro híbrido que teve, e depois dele, os anjos seguiram procriando e vieram outros seres. Então, todo o lado sobrenatural veio dessa união de anjos com seres humanos. E Merlin, assim que ele foi criado, todos ficaram encantados, porque acharam que ele era só mais um humano normal. E com o tempo, foi descoberto que ele tinha esses dons. E ele usou esses dons durante toda a sua vida para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para ser esse homem à frente da sua época, do seu tempo. Então, ele tinha aparência humana, mas ele tinha uma vida angelical. Então, ele era praticamente imortal. Então, ele viveu por milênios e milênios e milênios, ajudando a evolução humana e também tendo esse acesso aos céus, ajudando nas batalhas místicas, mágicas contra as forças das trevas, sendo um feiticeiro sem igual. Ele estava lá na criação de muitas coisas que vieram a seguir logo após a própria criação dos anjos. De resto, o Merlin estava lá em todas as outras etapas. E no momento em que criaram o talismã, foi designado um colar talismã para ele, ao qual ele rejeitou porque ele tinha um conhecimento e um poder de inteligência fora do comum para os padrões angelicais e também para os padrões humanos. Então, ele era fora de série. E ele tinha um conhecimento muito grande, então ele sabia que ele aceitar o colar talismã não era algo para ele. Ele podia seguir ajudando os anjos, a divindade, mas ele não queria ter um colar talismã porque ele sabia no fundo que não era o destino dele. Ele era, além de tudo, também clarividente, então ele tinha visões e revelações sobre o futuro. Ele era praticamente um profeta, extremamente poderoso. Então ele sabia, ele via um bebê no futuro que seria o único capaz de suportar ter todo o poder que ele tinha, um poder mágico, mais um colar. Uma pessoa, um ser, tanto ele sendo sobrenatural como humano, não poderia ter poderes já sobrenaturais, mais um colar talismã, porque seria muito poder para uma pessoa, que levaria essa pessoa à loucura ou ser dominada pelo poder em si da magia, que é um poder muito volátil. A magia, ela não é do bem ou do mal, ela é o que ela é. Ela se torna uma magia do bem e do mal por quem a usa, por quem a possui. Então Merlin sabia que isso poderia corromper muitas pessoas, estar nessa posição de poder, tanto da parte angelical quanto da parte mais sombria. Então ele resolveu seguir ajudando e sendo protetor do planeta Terra e deste universo, mas dentro das possibilidades, das capacidades que ele sabia que tinha e que era o limite dele. Só que conforme o tempo foi passando, as forças das trevas aumentaram e ele teve que começar a se adaptar a isso. Só que cada vez que ele lutava contra essas forças, esgotava mais o poder dele, esgotava mais, esgotava mais. E ele teve que planejar alguma coisa ali para aumentar o poder dele, para que ele conseguisse se manter. E aí ele começou as criaturas ali que ele vencia, ele começava a sugar a energia dessas criaturas. Só que eram criaturas das trevas. Então aquilo começou a mexer com ele, sabe? Tanta magia, tanto poder, tanta luta, milênios e milênios de batalha, ele começou a ficar mexido, sabe? E aquela magia começou a dominar ele. Então ele estava em batalha, ele começava a fazer atrocidades, homicídios só por fazer. Ele não era mais como para proteger o universo, ele não fazia o que era para ser feito para a proteção, sabe? Ele não tinha mais aquela boa índole de eu vou fazer porque eu preciso proteger, porque ok. Ele estava e ele não tinha mais limites, sabe? Antes ele falava, não, eu não vou eliminar essa pessoa, essa energia, eu vou prender, levar as autoridades, dar um castigo, sei lá, tirar a magia dessa pessoa para que ela não faça mais alguma coisa ruim ou imprudente, enfim. E com o tempo ele começou a parar de segurar, ficou muito amargurado, porque em função disso ele não conseguiu criar uma vida. Cada vez que ele tentava ter uma família, hã, uma namorada, parentes, alguém mais próximo, essas pessoas eram assassinadas, envolvidas, porque o mundo mágico ia até essas pessoas para se vingar e usar elas contra a Merlin. Então, ele acabou ficando muito solitário no final da vida dele, ele não conseguia formar conexões com as pessoas, porque ele tinha um conhecimento e às vezes o conhecimento ele acaba se tornando um veneno para a cabeça e para o coração, sabe. Muito conhecimento às vezes é perigoso. E aí ele se tornou extremamente vazio, solitário, e aquele poder foi consumindo ele. Então ele entrava nas batalhas por entrar, e aí ele
começava a expor nas batalhas dele toda a raiva, a frustração da vida dele, e por esses poderes que no começo pareciam uma bênção e com o tempo se tornaram um fardo. Então ele começou a ficar muito raivoso, aquilo começou a se tornar uma maldição dentro dele. Então aquele Merlin que era bom, que saía por aí curando, fazendo feitiços para para fertilizar o solo, para ajudar as pessoas a se alimentarem, para a evolução das pessoas, passando conhecimento, passando fé, se tornou Merlin amargurado, que onde ele pisava tudo morria, onde ele ia era sangue, era destruição, devastação, e as pessoas começaram a dizer que ele amaldiçoava as terras, ele amaldiçoava por onde passava, porque onde ele passava tinha uma batalha e tudo era destruído. E ele assassinava quem viesse pelo caminho, já pelo instinto da batalha. Tanto que chegou um ponto que ele percebeu que ele estava sendo consumido e que o poder dele tinha virado uma maldição dentro dele, que ele escutava vozes e o próprio poder estava manipulando as emoções dele. E aí, depois de um tempo, ele consegue fazer um feitiço para controlar isso. Ele se muda, ele vai viajando pelos planetas e por várias partes do planeta Terra. Aí ele consegue finalmente controlar essa parte, para de usar os poderes de Merlin. Então ele vira uma lenda. Todo mundo pergunta onde é que tá esse feiticeiro, onde é que tá o Merlin, onde é que tá, o que tá fazendo, morreu, não morreu, tem poderes ou não tem. Ele bloqueou os poderes dele para ele se tornar uma pessoa normal por um certo tempo, para conseguir ter uma esposa, teve filhos, parou de praticar magia e em certo momento esse bloqueio fez com que ele ficasse muito mal, acabou falecendo e quando ele faleceu, antes de falecer, que ele previu sua morte, ele dividiu seu poder igualmente para seus 3 filhos, os aprendizes de Merlin. Ele passou o conhecimento, passou o poder, os livros de magia, tudo que ele tinha para os seus 3 filhos que viveram por mais milênios e milênios e milênios, cada um com uma parte do poder dele. Ele dividiu o poder dele porque ele sabia que se deixasse o poder dele para uma pessoa só, essa pessoa ia se tornar o que ele se tornou. E ele não queria. Ele não queria passar essa maldição para uma pessoa só, ele não queria passar essa maldição adiante. Então, ele dividiu igualmente e disse aos seus filhos que quando tivessem filhos, que todos dividissem a magia, que nenhum seria capaz de suportar a magia sozinho, a não ser o primeiro merliniano, aquele que estaria destinado a acabar com as forças das trevas e recomeçar, dar um novo start ao universo, ao multiverso. E este é Thales Mendes. Então, Thales descende dessa linhagem, teve os filhos do Merlin, que tiveram filhos, e aí. Só que, como eram pessoas que viviam muito por milênios, Thales acabou tendo Merlin como bisavô. Porque o pai do pai dele era filho do Merlin, se não me engano, algo assim. Mas ele acaba sendo bisavô de Merlin, porque eram criaturas que viviam milênios, então não tinha como ter várias gerações, porque eles viviam muito. E aí chega até Thales, e quando chega até Thales, o pai do Thales ficou muito preocupado, justamente por isso, porque a família acabou falecendo com os milênios, né? E só restou o pai do Thales e o irmão ali, e o irmão dele, Miguel e seu irmão, que cada um tinha, vamos dizer, 50% assim da magia de Merlin, o que controlava as coisas. Mas o irmão dele, do Miguel, pai do Thales, ele foi assassinado e os poderes foram todos para. Só que foi um conjunto. No mesmo momento que o irmão do Thales não, ó, ih, Deus me livre. No mesmo momento em que o irmão do pai do Thales foi assassinado, os poderes estavam indo pra ele. E ele ia assumir esse lugar e já tava tenso com o negócio da maldição, né? Só que ele foi assassinado também. E quando ele foi assassinado na mesma semana praticamente, quando os poderes do irmão dele iam chegando pra ele, os dele iam saindo dele, porque ele tinha acabado de falecer. Os poderes que estavam chegando não ia chegar no Miguel porque ele já tinha falecido. Então, as duas partes passaram para o único sobrevivente da linhagem deles. E juntou 100% do poder de Merlin em Thales Mendes. Aí ele tem que lidar, na terceira história, com a maldição de Merlin, porque ele começa a entrar nesse caminho que Merlin entrou. Por isso que eles se encontraram no vídeo que eu gravei recentemente, onde Merlin fala para ele sobre os riscos e confia nele, diz que ele é diferente, que ele é o escolhido, ele é o merliniano. Por fim, depois de Merlin, teve outro ser após milênios e milênios que era capaz de ter todo aquele poder de Merlin e ainda ter um colar talismã para salvar o multiverso e ser este guardião. Esta é a história de Merlin em Talismã e como ele se conecta com Thales Mendes. Logo vou fazer mais vídeos na sequência em seguida, falando um pouco melhor sobre essa linhagem, quem são os filhos de Merlin, como que chegou até o pai do Thales e como que chegou melhor até o Thales, mas esse é um resumo bem completo da linhagem de Thales Mendes e da conexão dele com Merlin. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos da saga Talismã.